Este livro é a obra literária mais extraordinária que este mundo já viu. A Bíblia supera em vendas qualquer uma publicação. Este livro foi traduzido para mais línguas que qualquer outro. Algumas pessoas confiaram de tal maneira na ideia de ser este o livro de Deus que até se dispuseram a morrer por este propósito. Mas nas mãos de Nero, essas pessoas serviram de comida aos leões ou foram queimadas vivas por Maria Sanguinária, rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que mataram centenas de milhares de pessoas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde o tempo de Moisés até alcançar o litoral da América a bordo do Mayflower. Numa distribuição BV Filmes. O Livro Eterno. Volume 3, Sacrifício e a Palavra de Deus, Mártires da Bíblia, de 1395 a 1536 d.C. Após a morte de Wycliffe, os seus seguidores consideraram-se aptos a continuar operando independente da Igreja Romana. Eles, por exemplo, acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, e acreditavam ser perfeitamente apropriado que lhes fosse permitido administrar os sacramentos sem a autoridade de um bispo. E, além disso, havia um tremendo contraste entre a filosofia de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos possuíam uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando os wyclifistas saíam para pregar, eles pregavam usando a linguagem do povo. Já um sacerdote romano conduzia os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou aos wyclifistas uma publicidade bem-sucedida. Eles fizeram um sucesso tão grande que um dos críticos disse que se alguém encontrasse dois homens caminhando pela rua, um deles seria um wyclifista. E isto deu a eles uma enorme coragem. Coragem tamanha que eles pregaram cartazes com lemas e insultos em todos os locais públicos. De fato, em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento de que eles aboliriam o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram o livreto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e o pregaram em locais públicos como a Catedral de São Paulo e este lugar atrás de mim que vem a ser a Abadia de Westminster. Isto causou um alvoroço entre os bispos e o clero. Isto significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. E foi ele quem colocou a coroa sobre a cabeça deste novo rei e disse a ele durante a coroação: para consolidar o trono, concilie o clero e sacrifique os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo para os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Henrique respondeu ao abade: eu serei o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento e o bispo de York havia realizado seus objetivos de contra-reforma. Após somente 8 dias da aprovação daquele projeto de lei, eles começaram a acender as fogueiras aqui em Smithfield para que queimassem vivos aqueles com os quais eles não concordavam. O primeiro homem que eles escolheram foi um homem chamado William Sawtrey. E William Sawtrey havia cometido um crime. Ouviu-se dizer que ele adorava não a cruz sobre a qual Cristo morreu, mas o próprio Cristo que morrera sobre a cruz. E por isso arrastaram-no até os recintos da Catedral de São Paulo, rasparam sua cabeça, puseram-lhe um chapéu de leigo e o aviltaram.
Depois levaram-no até as autoridades civis para que ele pudesse obter clemência. A clemência que foi dada pelas autoridades civis foi trazê-lo até Smithfield, montar feixes de madeira ao redor de seu corpo e queimá-lo até que ele estivesse morto. E ele foi apenas o primeiro de um enorme e nobre exército de wyclifistas que morreram por sua fé. A qualidade das pessoas perseguidas é exemplificada até dezembro de 1417, quando foi recapturado. E então foi trazido de volta ao local e levado para St. Child's Field. E lá eles o acorrentaram a uma máquina de rotisseria e o viraram como se fossem assar um porco sobre uma fogueira que queimava lentamente. Eles o tostaram até a morte. O que você está vendo é a Torre dos Lollards. Ela fica ligada ao Palácio de Lambeth, que é a residência londrina do arcebispo de Canterbury. Eu gostaria de lhes contar a história da construção desta torre. Um pequeno cômodo no topo dela foi acrescentado e ficou conhecido como a prisão dos Lollards. São apenas 3,5 metros quadrados com 2 metros de altura. Ela tinha antigos aros de ferro enferrujado que ainda se encontram fixados à parede, e onde alguns dos prisioneiros, após terem sido torturados e presos em correntes até serem retirados dali para a morte, deixavam gravuras na parede. Uma destas gravuras diz: Jesus, amor, Miás. Isto significa Jesus é meu amor. É impossível permanecer neste pequeno cômodo sem ser levado às lágrimas. O segundo comovente resultado das constituições de Arundel aconteceu na cidade de Norwich. Foram tantos os seguidores de Wycliffe publicamente executados em razão de sua fé, que o lugar da execução pública hoje em dia é conhecido como Cova dos Lollards. Isto devido à morte de tantos Lollards ali. Esses Lollards eram queimados vivos por todo o país. Isto apenas nos mostra o imenso e inacreditável número de pessoas que foram seguidoras de Wycliffe e que estavam dispostas a morrer por sua fé, até mesmo serem queimadas vivas. Poucas cruzadas na história humana alcançaram o esmagador sucesso que obtiveram os seguidores de Wycliffe. 125 anos mais tarde, eles eram tão numerosos e ativos quanto haviam sido no tempo em que Wycliffe era vivo. E naquela época, eles começaram uma reforma que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo. Uma guilhotina para a inocência, 1456 d.C. Nada ilustra melhor o Renascimento do que esta escultura de Bernini na Piazza Navona. Se eu fosse tentar definir a Idade Média politicamente, eu teria que começar pela queda de Roma e terminar pelo descobrimento